sabia que até hoje há quem diga ter encontrado pedaços da Arca de Noé e que imagens de satélite mostram algo misterioso, quase impossível de explicar, escondido entre as neves eternas do Monte Ararat, no leste da Turquia? Mas antes de falar sobre o que foi visto lá, precisamos voltar no tempo. Bem antes da história escrita, há um mundo que, segundo os antigos relatos, tinha se esquecido completamente de Deus, e a corrupção tinha tomado conta da terra. Foi então que, segundo o livro do Gênesis, Deus decidiu recomeçar. Mas entre toda a humanidade, apenas um homem foi considerado justo. O nome dele era Noé. E a ele foi dada uma missão que parecia absurda: constrói uma arca, porque um grande dilúvio virá sobre toda a terra. Agora imagine a cena: um homem comum, vivendo no meio de uma terra seca, ouvindo uma voz dizendo que um oceano inteiro cairia do céu. Nenhum sinal de chuva, nenhum rio por perto. E mesmo assim, Noé começa a cortar madeira. As pessoas o observavam, riam, zombavam, chamavam-no de louco. Mas ele continuava, dia após dia, ano após ano, construindo algo enorme, impossível, inacreditável. A arca teria mais de 140 metros de comprimento, feita de madeira e selada com piche, dividida em 3 andares, com centenas de compartimentos para animais, alimentos e a própria família de Noé. Foi uma obra monumental, algo que ninguém jamais tinha visto antes. E então, um dia, o improvável aconteceu. O céu mudou. Ventos estranhos começaram a soprar. Nuvens negras cobriram o horizonte, e a primeira gota caiu. Depois outra e outra, até que o mundo inteiro pareceu desabar. As águas subiram rápido, rios transbordaram, montanhas desapareceram. O que antes era terra firme virou mar. E tudo o que restou de pé foi a arca, flutuando sobre o caos, carregando dentro dela o último respiro da criação. Foram 40 dias e 40 noites de chuva, mas a água demorou meses inteiros para baixar. E quando finalmente o silêncio tomou conta do mundo, a arca encalhou nas montanhas de Ararat, um local real que existe até hoje entre a Turquia, a Armênia e o Irã, uma montanha tão alta que seu topo fica coberto de neve o ano inteiro. Ali Noé soltou uma pomba, e quando ela voltou com um ramo de oliveira no bico, ele soube: a vida recomeçou. Mas o que aconteceu depois é o que torna essa história ainda mais misteriosa. Porque o Monte Ararat não é apenas um nome antigo num livro sagrado. Ele é uma montanha real, imponente e cercada de segredos. E nos últimos séculos, exploradores, soldados, cientistas e até espiões disseram ter visto algo estranho lá em cima. Uma forma retangular, coberta de gelo, com dimensões quase idênticas às descritas na Bíblia. Alguns juram que viram madeira fossilizada. Outros afirmam ter pisado em uma estrutura oculta nas pedras. Mas as provas, essas ninguém conseguiu trazer de volta. O que realmente existe no alto do Monte Ararat? Uma formação natural que engana os olhos, ou os restos da embarcação mais famosa da história da humanidade? A caçada pela Arca Perdida, o Monte Ararat. Uma montanha colossal, com mais de 5.000 metros de altura, coberta por gelo, neblina e lendas. É aqui, segundo o relato bíblico, que a Arca de Noé teria repousado após o dilúvio. Mas durante séculos, ninguém soube dizer onde exatamente. Até que um simples acidente mudou tudo. Era o ano de 1916. Um aviador russo sobrevoava a região durante a Primeira Guerra Mundial. De repente, ele avistou algo colossal preso no gelo, uma forma retangular, escura e parcialmente coberta pela neve. Ele relatou ao comando que havia visto o que parecia ser um navio enorme, em cima de uma montanha. Na época, poucos acreditaram. Mas o registro foi arquivado em segredo pelos militares russos. E por décadas, ninguém mais falou sobre isso. Até que, em 1955, um alpinista francês chamado Fernand Navarra decidiu escalar o Ararat por conta própria. Durante a subida, ele e seu grupo encontraram fragmentos de madeira antiga, a mais de 4.000 metros de altitude, em um local onde nenhuma árvore poderia crescer. Navarra levou amostras de volta à França, e análises indicaram que a madeira tinha milhares de anos. A notícia se espalhou como fogo. Jornais do mundo inteiro noticiaram: possível pedaço da Arca de Noé encontrado na Turquia. Mas como sempre acontece, a controvérsia começou. Alguns cientistas afirmaram que os fragmentos eram apenas madeira de construções antigas, talvez levadas até lá por caravanas medievais. Outros, porém, juravam que as medições batiam perfeitamente com a descrição bíblica. Décadas depois, com o avanço da tecnologia, os satélites começaram a revelar algo ainda mais estranho.
Em 1977, imagens de reconhecimento tiradas pela CIA mostraram uma forma incomum em um platô a cerca de 2.000 metros abaixo do cume. Um objeto com 150 metros de comprimento, quase o mesmo tamanho descrito no livro do Gênesis. As fotos foram classificadas, mas cópias vazaram. E desde então esse ponto passou a ser conhecido como o local do Durupunar, nome da vila mais próxima. Nos anos 1980, equipes turcas e americanas investigaram o local. Alguns detectores de radar indicaram estruturas simétricas sob o solo, como se houvesse um casco enterrado ali. Outros instrumentos captaram linhas metálicas dispostas de forma regular, lembrando nervuras de um navio. Mas o que eles realmente encontraram? Ninguém contou com todos os detalhes. Relatórios sumiram. Pesquisadores foram proibidos de subir ao monte sem autorização militar. E até hoje, o governo turco mantém restrições severas na área, alegando motivos de segurança e proteção ambiental. Coincidência? Talvez. Mas há quem diga que, entre os poucos que conseguiram chegar perto, alguns voltaram com amostras de madeira petrificada e metais incomuns, analisados em segredo. Outros, simplesmente nunca mais voltaram. O mistério só cresceu. E a pergunta continua ecoando. Se realmente existe algo lá em cima, por que ninguém pode vê-lo? O Monte Ararat permanece coberto por gelo e silêncio. E as imagens de satélite mais recentes continuam mostrando aquela mesma forma, imóvel, misteriosa e perfeitamente retangular, há mais de 4.000 anos. Mas há um detalhe que quase ninguém conhece. Uma nova expedição, feita nos últimos anos, pode ter registrado algo inédito. E se o que eles viram for real, pode ser a evidência mais próxima da Arca de Noé que o mundo já teve. A última evidência da Arca de Noé. Durante séculos, o Monte Ararat guardou seu segredo sob o gelo. Mas nas últimas décadas, novas expedições voltaram a subir suas encostas. E o que elas encontraram pode mudar tudo o que acreditamos sobre a história da Arca de Noé. Em 2010, um grupo de pesquisadores turcos e chineses anunciou algo impressionante. Eles disseram ter encontrado câmaras de madeira antigas, enterradas dentro do gelo, a mais de 4.000 metros de altitude. As imagens mostravam salas interligadas, vigas grossas e estruturas perfeitamente alinhadas, algo que não deveria existir em um ambiente onde nenhuma árvore jamais cresceu. As amostras de madeira, segundo eles, foram datadas com mais de 4.800 anos. O mundo parou. As manchetes explodiram. A Arca de Noé pode ter sido encontrada, mas, como sempre, a verdade veio cercada de dúvidas. Alguns cientistas afirmaram que as datas poderiam estar incorretas. Outros disseram que a estrutura era apenas uma formação geológica natural, moldada pelo gelo e pelo tempo. E então, o silêncio voltou. Os governos locais restringiram o acesso à área. As coordenadas exatas nunca foram divulgadas oficialmente. E as imagens mais detalhadas desapareceram da internet, substituídas por versões de baixa qualidade, sem metadados, sem contexto. Coincidência? Ou alguém quis que o mundo esquecesse o que foi visto lá em cima? Mas mesmo com o mistério, uma coisa é inegável. Há algo no Monte Ararat. Algo que, desde as primeiras civilizações, desafia a lógica e reacende a fé. Talvez seja apenas uma formação de rocha. Talvez seja o último vestígio de uma história contada há milênios. Uma lembrança silenciosa de que, quando tudo parece perdido, sempre existe um recomeço. Porque no fim, a história da Arca de Noé nunca foi apenas sobre um navio. Foi sobre esperança, redenção e a força de um homem que acreditou, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. O Monte Ararat ainda está lá, coberto de gelo guardando seu segredo. E talvez um dia a verdade venha à tona. Mas até lá, a busca continua. Bom, se você curtiu essa série e quer descobrir mais mistérios ocultos da história, da arqueologia e da fé, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu quero a próxima história.